São porque muitos homens traem. Então, a gente falou um pouco da questão Sim. sexual, porque a medida, vamos dizer assim, então esse cara, você conheceu, você entendeu por alguma razão que você tinha que ir na balada pra conhecer alguém. Aí no dia a dia eu falo pra você, você gosta de balada? Não, na verdade eu não curto não, ai nem gosto de ficar muito empenhado nisso. Você conheceu o cara na balada. A tendência é que esse cara goste de balada. Aí ele vai uma vez sozinho na balada, ele vai 10 vezes sozinho na balada, ele vai 30 vezes sozinho na balada. Ou seja, em termos de diversão, vocês estão divergindo. Exatamente. Tá indo cada um para um lugar. E lembra que esses 3 tópicos são muito importantes: comportamento sexual, valores e diversão. Sim. Então ele olha e fala, poxa, as coisas que eu gosto de fazer, ela não aprova meus amigos, fica criticando todo mundo, não se dá bem com ninguém que eu me relaciono. Por isso que muitas vezes os homens gostam de apresentar as mulheres ali no núcleo deles. Porque, assim como a gente também, você nunca levou um cara, gente, amanhã eu vou trazer um cara que eu conheci, eu quero que vocês me falem o que vocês acharam. Já fiz, os meus amigos Eles estão também assistindo, fazem eles isso. sabem disso. É verdade, eles fazem isso. Eles fazem isso. Então, assim, em algumas coisas, homens e mulheres têm comportamentos iguais. Em outras, diferem um pouco. Mas, neste ponto, todo mundo, né, quando a gente pensa em uma necessidade básica, é pertencimento. É uma necessidade básica das 4 necessidades básicas do ser humano. Então, eu quero, de repente, estou conhecendo um cara, acho ele super legal, mas eu fico na dúvida se ele vai caber ali naquele contexto, naquele meio que eu pertenço, eu vou testar ele ali. Eu quero ver como as pessoas vão interagir. De repente, ali naquele momento meio cego, você fala, não, ninguém gosta desse cara, mas eu vou conseguir mudar. Se eu não conseguir, passa um tempinho e vai terminar. Porque a mudança acontece de dentro pra fora. Só que a gente só muda o que a gente admite que precisa ser mudado. Senão não. Senão não. Então, de repente, você tá olhando e tá falando, ninguém do meu grupo gosta de você. Problema dele, você me conheceu desse jeito. Exatamente. Né? Então, de novo, a seleção. Deixa eu ver aqui. Por que depende mais das mulheres para o relacionamento não cair na rotina? Tá, eu não gosto de pensar muito nessa separação, isso depende mais desse, isso depende mais do outro, mas vamos pensar em contexto social e a gente tá falando como a mente masculina trabalha. Então, se de um lado o homem entende que ele é o provedor, ele é a pessoa que traz segurança em todos os aspectos, do outro lado ele pensa, já tô trazendo essa parte, então ela encontra o local onde a gente se diverte, né? As formas da gente se divertir. Então, a mulher buscar, por exemplo, planejar a viagem que vocês vão fazer, planejar os locais onde vocês vão sair no final de semana, isso tudo na mentalidade dele, se ele está provendo. Isso estamos falando de uma média da mentalidade masculina. Dulce, mas eu conheci um cara que não era assim. Eu imagino que você vai conhecer vários que não sejam assim. Mas a gente está falando de uma média de como a maioria dos homens pensam. Nada que eu tô falando aqui é verdade absoluta, tá, gente? Isso é importante vocês olharem no dia a dia, vocês estarem presentes para conhecer a pessoa que está ali do lado. Porque isso vale muito mais do que qualquer informação. É verdade, eu conheço uma pessoa que é louco isso, porque assim, eu conheço uma mulher, né? O marido provê o dinheiro, a situação financeira, mas quem procura a diversão é ela. E teve uma hora que ela tava cansada, ela falou, poxa vida, sempre eu que arrumo os lugares, eu quem faço, eu que vou atrás, pra a gente não cair na rotina, eu que tenho que falar, amor, vamos viajar, vamos fazer isso. Só que era sempre ela que ia buscar a passagem, ia buscar as aí coisas. nesse caso, aí tem uma vertente um pouco diferente, olha só. Só que pelo que você tá falando, aí neste contexto existe algo que já diferencia. Eles não têm planos de diversão que vão ao encontro. Tá? Entendi. Se ele toda hora gosta de ficar quietinho, talvez ele seja uma pessoa muito mais caseira. Aonde isso começou a acontecer dessa forma? Lá atrás, quando ela estava conhecendo. Então, mas quando você conhece, a pessoa tá sempre mostrando melhor. Faça perguntas. Nossa, a gente tá toda hora saindo pra esses lugares e tal. Você é assim mesmo? Ou você é assim quando você tá conhecendo alguém? Porque à medida que a pessoa te responde, ela entende que por trás daquilo, ela tá falando a palavra dela, né? Então, não é normal que a pessoa queira camuflar a identidade dela. Ela pode manter a personalidade ali quietinha, por exemplo, um homem, se você não cobrar dele de se posicionar, a maioria deles vão querer ter eu brinco com as minhas cotistas, falo assim, quem não quer andar de Ferrari de graça? Sim. Se eu falar pra você, Mari, tem uma Ferrari parada aqui na frente,
O dono da Ferrari falou que você pode andar quantas vezes você quiser, fazer test drive, não precisa pôr gasolina, não precisa fazer manutenção, não precisa pagar IPVA e nem seguro. Você quer dar uma voltinha? Quem não quer, né? Quem não quer? Né? Eu quero, claro. Então, e nessa, as minhas coaches, elas começam a entender que a Ferrari são elas. Só que se ela é uma Ferrari, ela tem que ter um motorista certo para Ferrari. Não tenho nada contra o manobrista, nada disso, tá? Mas, às vezes, ela vai entregar a chave da Ferrari para andar de patrão para o manobrista. O manobrista, ele, assim, vamos separar os mapas, né? Mas assim, talvez ele não vá ter lá na frente como manter a manutenção de um carro desse. Talvez só o seguro vai custar o salário do cara inteiro. Sim, entendeu? Então, assim, tem mulher para todo tipo de homem, tem homem para todo tipo de mulher. Isso é um fato. Então, o grande ponto é você identificar primeiro você identificar quais são as suas necessidades. E a partir disso, identificar quem é a pessoa que supre essas suas necessidades, que vai ao encontro. Porque senão você vai ficar brigando e aí fica aquela coisinha, essa pessoa não me entende, ela não me vê como eu sou, ela não atende às minhas necessidades. Sim. Por quê? Porque quem errou lá atrás foi você. A hora que você trouxe para sua vida uma pessoa que você ou não checou ou aceitou que ela viesse mesmo sabendo que ela não supriu a sua necessidade. Caraca, por isso que Só a gente que aí o reloginho vai rolando, né? Sim, eu vejo muitos casamentos frustrados. Sim. É exatamente no começo assim, no começo. E assim, ou às vezes no começo a pessoa era assim, mas a pessoa, mesmo sabendo que a pessoa era daquela forma, trouxe pra vida dela achando que ia mudar. E é impossível mudar quando uma pessoa não tá aberta à mudança. Sim, então lembra que a gente falou da questão de mudar de fase? Sim. Quando a mulher traz diversão, ela traz essas informações novas para dentro do relacionamento, é como se ela estivesse convidando de novo o relacionamento a mudar de fase. E essa mudança de fase tem muito a ver com quem é o casal naquele momento. Não tem uma coisa assim, porque você tiver 20 anos, faça isso. Você tem 40 anos, faça aquilo. Não é desse jeito. No dia a dia, você estando presente para aquela pessoa, você consegue perceber essa sincronicidade de uma maneira melhor. E olha, pra finalizar, porque a gente foi um bate-papo, tá sendo um bate-papo aqui que eu não quero acabar nunca mais, mas olha, meu Deus do céu, exatamente. Como lidar com as diferenças de opiniões nos relacionamentos? Legal. Bom, quando nós falamos de seres humanos diferentes, obviamente são formas de pensar diferentes. Sim. Eu entendo que a base de tudo é o respeito. Respeito e você agir com empatia. Então, de vez em quando você pode trazer alguma coisa pra mim que seja completamente contrária ao meu ponto de vista. Só que se eu conseguir agir com empatia, eu ouço, eu considero o seu ponto de vista como seu, entendendo que aquela não precisa ser a minha verdade, sim, mas respeitando que aquela seja a sua opinião. Eu não posso invalidar o que você pensa, o que você sente, eu não posso invalidar isso. Mas o fato de eu validar não significa que eu tenho que comprar como a minha verdade. Sim. Vou colocar um exemplo. Porque eu sempre que eu vou na casa da pessoa, se a pessoa não deixar eu andar de sapato dentro da casa, eu já pego minhas coisas e vou embora. Tá? Então, de repente, você vai pregando o quê? A pessoa pode ter ali toda uma rotina dela, que pra ela é importante tirar o sapato, porque tem a questão da higiene, de trazer a sujeira da rua e tal. Você tá desconsiderando tudo isso para prezar pelo seu bem-estar individual. O que entra aí numa comunicação assertiva? Nossa, eu entendo que você tem essa visão. Quando a pessoa te explica o porquê, então você consegue se colocar ali no lugar dela. Poxa, eu tô entendendo que pra você não trazer sujeira da rua é uma coisa importante, tirar o sapato, limpar a sola, porque tem a questão energética, tem pessoas que trazem isso também e tal. Entendo tudo isso. Mas eu fico resfriada se eu ando descalça. Então talvez a gente vai encontrar um meio termo. Poxa, eu tenho umas touquinhas de colocar no sapato. Tudo bem se você então andar dentro de casa com a touquinha? Não é nem o que você decidiu, nem o que eu decidi. Mas é um meio termo. Isso é uma comunicação com empatia. Isso ajuda a lidar com diferenças. Então, existe o comportamento de birra. Eu não gosto que faça isso e simplesmente me fecho naquilo. Eu não gosto e ponto. Mas aí eu não estou ouvindo o porquê que você faz determinadas coisas. Agora, quando eu aceito ouvir o porquê que você faz, o que está acontecendo por detrás da sua decisão, talvez eu consiga te ajudar ou até ajudar a gente a encontrar uma nova solução que fique bom para os dois lados. Nossa, que legal. Só uma penúltima pergunta, no sentido de, esse papo tá tão gostoso que vem coisas na nossa mente assim, loucas. Relacionamento abusivo. Você acredita nisso, que existe esse tal de relacionamento abusivo? Porque você mencionou, Dulce, a todo momento que nós temos a escolha
ele se apresenta, nós temos a decisão, porque a gente vê se encaixa ou não ali. Então o jogo tá na nossa mão, não é um jogo, mas a decisão está na nossa mão ali. Então muitas mulheres, eu vejo muitas mulheres passando por situações terríveis. Lembra que a gente está falando do coaching inicialmente para pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno, tá? Mas vamos pensar na questão de relacionamento abusivo, que não é uma coisa que vai ser vista como primeira escala dentro do coaching, tá? Mas, assim, existe toda uma questão por trás. E dentro desta questão por trás, é legal da pessoa entender por que ela se permite se colocar nesse tipo de situação. Então, vamos pensar que, de repente, ela cresceu num cenário onde o pai espancava a mãe, e ela desde pequenininha viu aquilo, uma parte dela pode ter comprado aquilo como algo normal. Eu sempre faço muito essa separação, porque eu ouço muitas pessoas falando assim, não, é normal hoje em dia o cara gritar com a mulher. Eu não acho normal, é comum. É comum você ver isso acontecer, mas não tem nada de normal. Só que quando você traz uma coisa que é comum pro seu limiar de normal, você percebe aonde a coisa já começa a degringolar? Porque é uma coisa comum, não normal. Mas você já comprou aquilo como uma coisa normal. Normal é você levantar se sentindo bem. Normal é você ter condições de saúde, higiene. Isso são coisas normais. Aí você olha e fala assim, nossa, mas o cara só deu um tapinha, isso é normal. Se pra você é normal, talvez vai demorar pra você perceber que você tá dentro de uma situação que possa ser abusiva. O que pode ser abusivo? É o cara querer que você tenha uma relação com ele quando você não tá afim, isso pode ser abusivo. O cara querer te tocar, mexer em você de uma forma que você não tá disposta, né? Que pode ser abusivo. Falar com você de uma forma que você, num tom, com palavras que não sejam legais, isso pode ser abusivo. Ou de repente você acha até legal a intimidade que vocês têm, mas em situações públicas ele expõe parte disso, pode ser abusivo. Tem várias formas, tem assédio emocional, físico, verbal, isso tudo vão deixando sequelas, né? Então, a primeira coisa é você entender isso é uma coisa que eu faço com os meus coaches, obviamente, entender em que contexto que ele qualificou determinada coisa como normal para ele, porque se aquilo estiver no normal dele, a gente vai precisar olhar aquilo de uma outra maneira, para ele primeiro separar esses mapas, do que é normal para o que é comum, e em cima disso identificar. Aconteceu com uma outra coach que nem era um processo de relacionamento. O filho dela, porventura, quando ele ficava irritado, ele gritava com ela. Ela falava, ai, mas isso é normal. Aí eu falei para ela, você tá falando que um filho gritar com a mãe é normal? Ela achava normal o filho dela gritar com ela. Na hora que eu falei, você tá falando que um filho gritar com uma mãe é normal? Ela falou, não é normal. Ela teve essa percepção no insight rápido ali, ela teve essa percepção de que realmente não é normal. Sim. E aí ela falou assim, nossa, minha cabeça começou a viajar. E ela foi ver o quê? Pais, namorado, outras coisas que eram coisas que ela já estava acostumada a ver. Cara, e aí entra dentro daquele contexto. Então, numa situação como essa, muitas vezes a pessoa vai precisar de um acompanhamento diferenciado para olhar para essa questão que é um trauma, para ressignificar isso. Se só com as ferramentas que a gente trabalha no coaching isso não for suficiente, ela vai precisar de um recurso extra para ressignificar isso e a partir disso começar a ditar uma nova história. Uma outra coisa que não que é bem sutil entre abusivo ali é a questão do ciúme. Porque tem homem assim, que a mulher tá andando, aí vamos dizer, a mulher, eu namorei com um cara que era assim, se eu virasse, parasse aqui e aqui, lá longe, tivesse um homem, na cabeça dele eu tinha que estar olhando aquele homem que estava lá longe. Já aconteceu isso comigo. E aí você fica numa situação que você não sabe aonde você olha, o teu comportamento começa a se alterar em função dessas questões. Eu enxergo assim, a questão do ciúme, se ela não tá em mim, ela tá no outro, o outro precisa, se eu não tenho nenhum comportamento que dê sinal para isso, ele vai precisar tratar nele. Nós estávamos aqui num contexto X, Y, Z, mas isso, mas aquilo, eu não me sinto à vontade.
quando você olha pra mim dessa maneira. Porque pra mim, é como se você estivesse falando que eu sou o tipo de mulher XYZ. É isso que você tá fazendo? Exatamente. Às vezes a pessoa começa a ir caindo em si. Por quê? É comum uma pessoa que de repente viveu com uma pessoa que traía, que fazia determinadas coisas, transferir para uma outra, para o próximo relacionamento, tudo aquilo que ela viveu. Sim. Mas é uma escolha também de quem tá do outro lado, simplesmente falar, não, tadinha, essa pessoa é tão traumatizada e tal, e ficar acolhendo, porque você só vai aumentar o bicho ali dentro. Exato. Né? Então, de vez em quando é importante fazer essa separação de mapas. Olha, tem alguma coisa na forma de eu me vestir, de eu me comportar, principalmente comportamento, né? Claro. Porque a roupa, no geral, as pessoas conhecem as pessoas se vestindo de uma determinada forma. Sim. Tem alguma coisa no meu comportamento que comprove isso que você tá falando? Ah, não tem. Se não tem, meu bem, então, por favor, observa, porque eu realmente fico mal quando você faz isso. Eu não acho legal você fazer isso. Eu acho muito importante se posicionar. Se posicionar. Olha, eu não gostei. Já aconteceu de um caso também meu. Eu falo assim, olha, eu não gostei daquilo que você fez. E eu acho importante, porque a pessoa precisa saber também, não é só virar a cara. Não, eu não gostei, e daqui impor um respeito para que das próximas vezes não se repita e você impor esse respeito em você, né? Essa limitação, eu acho isso muito importante. Agora, isso que você trouxe também tem um aspecto interessante, porque assim, você não gostar de determinada coisa, vale lembrar que muitas vezes tem a ver com a leitura que você está dando para os fatos. Tá. Então, este comportamento faz com que eu me sinta dessa maneira. Não quer dizer que é errado. Não quer dizer que necessariamente a pessoa fez com aquela intenção. Ou não fez com aquela intenção. É verdade. Percebe? Vamos dizer também. assim, eu vi o cara conversando com a mulher, tá aqui, o cara tá conversando aqui. Mas eu já passei por tanta situação de traição que eu só de olhar a pessoa conversando, eu já fico pensando um monte de coisa. Então quando eu falo assim, eu não gostei do que você fez. Aqui tem alguma coisa acontecendo? Não tem nada acontecendo. Então, a forma como você se comporta faz com que eu me sinta dessa maneira. Você está validando o seu sentimento sem jogar no outro a responsabilidade do que você está sentindo. E quando você não atribui diretamente às pessoas, isso também é uma técnica de comunicação assertiva, você já minimiza muito, assim, já fica bem mais leve. Bem mais leve, bem né? mais leve, então, mais fácil tá de olhar. certo dessa forma. Olha, eu não gostei. O diálogo é fundamental. Exatamente. Né? Só tá tomar certo. cuidado com a forma, porque dependendo da forma que você coloca, você está jogando para o outro a responsabilidade. Claro. E dependendo, você está partindo do ponto do conflito para encontrar uma solução. Ai, gente, essa mulher é incrível! Ai, que meu Deus do delícia! céu, foi maravilhoso, gente. Muito Eu queria bom. ficar muito mais com ela aqui. Mas pra finalizar, eu queria que você falasse uma palavra de empoderamento pra essas mulheradas toda aí que tá aí no meu YouTube. Reconheçam o valor que existe em vocês. Se vocês não reconhecerem esse valor como uma joia de vocês, é como você pensar em pérolas jogadas aos porcos. Os outros não vão reconhecer. Então seja você a primeira pessoa que reconhece o seu valor pessoal. Ai, gente! Obrigada por tudo, foi maravilhoso. Foi Foi ótimo, maravilhoso. Gente, eu vou deixar as redes da Dulce Ferreira aqui. Ai, legal. Ela é uma coach excepcional, você precisa conhecer o trabalho dela. Agora ela tá com um trabalho também com mulheres magníficas. Gente, corre lá no Instagram dela, adiciona ela no canal dela. Sempre respondo Ela vai estar tudo. respondendo você por e-mail. Corre lá, gente. Então, ó, um beijo. Beijo grande. Vou ficar feliz com mais perguntas, hein?